Bom dia, queridos irmãos. A nossa jornada continua. Lembre-se de que o nosso plano de leitura anual da Bíblia tem como objetivo conhecermos mais tudo aquilo que o Senhor revelou a nós e aos nossos filhos. Não deixe o plano se tornar uma obrigação e não passe pelas leituras de modo corrido e sem reflexão. E não desanime. Vamos juntos chegar ao final dessa jornada, tudo bem? Bom, as leituras dessa semana serão em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26 até o final do Evangelho. Iniciaremos o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, até o capítulo 2, verso 13. E no Antigo Testamento iniciaremos o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 14. Daremos continuidade também na leitura iniciada no livro poético de Jó, nos capítulos 4 a 10. Bom, fazendo um breve relato a respeito das nossas leituras, pontuando alguns assuntos dentro das nossas leituras. Bom, temos em Mateus o relato da última Páscoa realizada por Jesus com os seus discípulos. Você já reparou para refletir sobre as palavras de Cristo no verso 29? Ele diz o seguinte: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Cristo está aguardando aquele grande dia para juntos celebrarmos esse maravilhoso sacramento. Essa é a promessa gloriosa que temos da parte do Senhor, que enche o nosso coração de alegria e esperança, na certeza de que estaremos com Ele no céu. Avançando um pouco, logo após o prenúncio da negação de Pedro, vemos quanto Cristo se angustiou nas horas que antecederam a sua crucificação. A sua alma estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Clamou ao Pai que este cálice fosse passado, porém se rendeu à vontade daquele que o havia constituído como redentor do seu povo. E isso ele fez por 3 vezes. E os seus discípulos? Diante das horas terríveis, eles dormiam e não puderam vigiar com ele. Ficamos a pensar na traição de Judas, nos murros, nas cuspidas no seu rosto. Diante de uma autoridade civil, não abriu a boca. E quando foi colocada ao povo a oportunidade de escolher entre um inocente e um culpado, o seu próprio povo escolheu a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo. Quanto sofrimento Jesus enfrentou na cruz. Faça a leitura dos versos 32 a 44 do capítulo 27 de modo minucioso. Estude, reflita quanto sofrimento Cristo passou na cruz por nós. Injúrias, desprezo, abandono, blasfêmias e tantas outras investidas que Jesus sofreu por amor a nós, recebendo sobre si a condenação dos nossos pecados. Pergunta que fica é: quem crucificou a Cristo? Os fariseus? O povo? Pilatos? Satanás? Pergunta para nós respondermos juntos. Bom, no capítulo 28, nós temos a certeza e a esperança da nossa redenção. Cristo, ao 3º dia, ressuscitou. Essa mensagem de salvação e esperança, a boa nova do céu, deve ser anunciada a todas as pessoas. Como igreja, devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus. Diante da ordem do Senhor, com valor, sem temor, preguemos o Evangelho, certos de que não estamos sozinhos. Vamos na companhia do Senhor Jesus Cristo. E aqui, aproveitando, fazendo o desafio, trazendo o desafio e a alegria que temos de testemunharmos o Evangelho do Senhor. No próximo domingo, sairemos a entregar convites para as programações de Páscoa. Vamos fazê-lo com muita dedicação, com amor a Jesus. Na leitura inicial de Atos, prosseguindo aqui o nosso breve relato,
Vemos Jesus fortalecendo os seus discípulos sobre as verdades que ele mesmo havia ensinado a respeito da sua obra e ressurreição. Saber que Cristo está vivo, venceu a morte e agora está assentado à destra de Deus Pai, e ele voltará para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Tudo isso, essas verdades, devem encher o nosso coração de júbilo. O versículo 8 de Atos, no primeiro capítulo, é muito importante, pois ali fica evidente que, ao receberem poder na descida do Espírito, eles seriam testemunhas reais de Cristo, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Leia Atos nessa perspectiva e veja como ele se aplica à nossa vida como testemunhas de Cristo hoje também. Deuteronômio, adentrando então a leitura do quinto livro da lei, do Pentateuco, Deuteronômio significa repetição da lei. E por quê? Fazendo uma breve recapitulação no livro de Números, no capítulo 13, encontramos a missão de reconhecimento da terra de Canaã pelos espias. 40 dias durou a missão, de onde trouxeram um cacho de uvas carregado por 2 homens, além de romãs, figos, terra que mana leite e mel. O relatório não foi favorável, pois os espias desanimaram o coração do povo, que murmurou contra Moisés e Arão, e consequentemente contra o Senhor. E disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Apenas Josué e Calebe confiaram no Senhor e declararam com coragem todas as coisas que o Senhor havia prometido ao seu povo. A terra pelo meio da qual passamos, disseram Josué e Calebe, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O resultado dessa murmuração encontramos em Números 14, do versículo 29 até o versículo de número 35. E diz lá o relato bíblico: neste deserto, o Senhor falando, cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência no meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Dessa maneira, na leitura em Deuteronômio, veremos a repetição desses fatos, o castigo do Senhor e a repetição da lei para essa nova geração que adentrará a terra prometida. E por fim, daremos continuidade ao relato da vida piedosa e justa de Jó, diante de todo pesado sofrimento. Perdeu bens, família e saúde. E ficamos a nos perguntar: será que o sofrimento existe e é causado exclusivamente pelo pecado que cometemos? Ou será que, na sua soberania, Deus aflige o justo com fins proveitosos? Que Deus assim nos abençoe, uma ótima leitura e que você tenha uma semana debaixo da graça de Jesus. Deus abençoe.